também no papel de moderadoras deste webinar. Ele efetivamente manifestou um grande interesse na comunidade e, portanto, há aqui uma grande expectativa à volta deste tema, que aqui nos vai juntar durante os próximos tempos. É que não será alheio também, não será alheio este interesse aos oradores que aqui temos hoje connosco e que vão analisar e contextualizar aquilo que está ainda, se calhar, um pouco desconhecido. Vamos depois ver no fim se ficamos todos mais conhecedores da situação, mas cumprimentar também toda a vasta audiência que está já aqui presente e desejar um bom webinar na perspectiva do conhecimento e da informação que aqui vai ser partilhada por estes dois brilhantes oradores que aqui vão estar connosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas amáveis palavras e pela sua presença. Antes de dar a palavra aos nossos oradores, dizer que todos os participantes podem colocar questões no chat e a quem são dirigidas essas questões. Vamos ter 10 minutos no final das duas apresentações, vamos ter cerca de 10, 15 minutos para isso. Também, quem quiser um certificado de presença, também colocar no chat o nome completo e o e-mail, para mais tarde o secretariado da ESTES enviar por e-mail. Entretanto, isto para continuar, só referir mais uma vez que esta sessão está a ser gravada, portanto pedia para manterem não só as câmaras como também os microfones desligados. A síndrome ou doença de Kawasaki é uma inflamação dos vasos sanguíneos de médio e pequeno calibre que podem afetar diversos órgãos, nomeadamente o coração, na qual se podem formar aneurismas coronianos. Durante esta pandemia da Covid-19, tem-se verificado que este novo coronavírus pode estar relacionado a um quadro semelhante à doença de Kawasaki. Algumas crianças com sintomas bem parecidos aos do síndrome foram testados e o resultado foi a detecção de anticorpos para o SARS-CoV-2. E para nos falar melhor disto, agradeço aos nossos oradores mais uma vez e passo a palavra à doutora Paula Martins, que nos vai falar sobre a doença de Kawasaki. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde. Antes de começar, eu aqui agradeço o convite à Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, nas pessoas da professora Paula Fonseca e da professora Vera Galinha, o convite para falar deste tema, que me é particularmente caro, quem sabe, dentro da parte do risco cardiovascular, que é uma área que eu gosto. A doença de Kawasaki insere-se de facto numa das patologias com risco cardiovascular acrescido. Vou tentar fazer o compartilhamento da apresentação, ver se corre certo. Eu vou só aqui. Vamos a ver. E vou ver aqui aumentar. Conseguem ver? Sim. Pronto. Eu vou falar de aspectos gerais da doença de Kawasaki, que suscitou grande interesse na atualidade, de facto, por aquilo que já foi dito pela associação agora com esta pandemia. No entanto, dizer que a doença de Kawasaki não é uma doença recente, ela já vem desde o século passado. A sua primeira descrição foi feita por este senhor que eu pus aí na fotografia, o Dr. Kawasaki, daí a designação do nome, se bem que os mais pequeninos associam às motas, o nome sempre, mas deve ser este senhor que de facto fez a primeira descrição do primeiro caso clínico em 1961 e que publicou anos mais tarde a primeira casuística de cerca de 50 crianças em 1967, descrevendo em todas elas uma série de sintomas que eram semelhantes, todas elas com febre, com exantema, manchinhas na pele, conjuntivite, tinham adenopatias de a nível cervical e geralmente apareciam com uma vermelhidão e inchaço a nível da palma das mãos e planta dos pés. Chegou-se à conclusão que, mais tarde, que isto se devia a um processo inflamatório agudo sistémico, portanto, que atingia os diferentes vasos e que atingia sobretudo as artérias de médio calibre, chamadas artérias musculares, nas quais estão incluídas as coronárias. Ainda que se fale muito desta parte do atingimento cardíaco e da parte coronária, porque acaba por ser uma das partes importantes e a nível de mortalidade importante, mas qualquer uma destas outras artérias com diferentes localizações a nível do corpo podem ser potencialmente atingidas.
Ela é conhecida como uma primeira causa de cardiopatia adquirida em países desenvolvidos, porque nos países em desenvolvimento geralmente é a febre reumática que predomina, mas em países como o nosso esta é a primeira causa de cardiopatia adquirida. Tem uma prevalência maior no sexo masculino e tem um pico de idades típico entre os 2 e os 5 anos, a grande maioria dos casos estão abaixo dos 5 anos. E tem ali uma incidência sazonal com um maior pico de casos a nível do inverno, primavera e também a nível da nossa casuística de serviço, também geralmente é a altura de pico da doença de Kawasaki. Existe-se e sabe-se zonas a nível do mundo que são muito mais afetadas e onde é muito mais prevalente esta doença, nomeadamente nos países asiáticos e dentre eles a nível do Japão e a nível do continente americano menor e a nível da Europa também. O que causa, que esta é um bocadinho tipo a pergunta que se mantém, apesar de já décadas passadas, o que é que causa? Ainda não há uma etiologia bem definida, sabe-se, é que há alguns aspectos que se pensa que é uma conjuntura, tal e qual como as alergias. Nós para as alergias precisamos de um alergeno, de um determinado estímulo, mas também precisamos de alguém suscetível para ser essa reação. Aqui pensa-se que na doença de Kawasaki é a exposição a um determinado agente patogénico, pensa-se que possa ser um vírus e até essa ideia de sazonalidade da primavera e inverno é um bocadinho a favor disso, mas ainda não está identificado e que depois haverá uma predisposição genética, o que justificaria que, por exemplo, a nível do Japão houvesse uma maior incidência, que descendentes de pessoas japonesas tivessem uma maior incidência, que, por exemplo, os irmãos de meninos que tiverem Kawasaki têm 10 vezes maior risco que a população em geral de poder também ter a doença de Kawasaki. Portanto, pensa-se que há alguma predisposição genética e possa haver outros fatores que eu deixei ali como uma interrogação, porque de facto do ponto de vista de etiologia ainda não é totalmente conhecido nem totalmente percebido. E como é que se caracteriza? O que é no fundo esta doença de Kawasaki? Geralmente é caracterizada por febre elevada, a febre é um dos sinais que tem que estar presente e geralmente é uma febre elevada, mas depois as outras coisas que também que devem acompanhar ou que podem estar presentes, que geralmente têm que estar presentes para o diagnóstico, é a associação, muitas vezes como nós aqui vemos, das conjuntivas avermelhadas, uma inflamação a nível das conjuntivas, bilateral, não purulenta, ou seja, que nós não vemos conteúdos como acontece naquelas conjuntivites bacterianas, em que nós vemos aquelas melas, aquelas secreções, acompanhado muitas vezes também de uma inflamação das mucosas orais, com os lábios avermelhados, muitas vezes até fissurados, sangrantes, a língua que muitas vezes é descrita como uma framboesa em branco, que também se encontra bastante avermelhada, com o edema, quer das mãos, quer dos pés numa primeira fase, e vermelhidão a nível das extremidades. Também um exantema, manchinhas por todo o corpo, dispersas, muitas vezes tronco, é atingindo muitas vezes também a região inguinal e depois a nível cervical, geralmente unilateral, a presença de um glândulo cervical. Eu pus aqui algumas imagens já publicadas, está aqui a referência onde elas estão, em que se mostra precisamente esse tal exantema, essas manchinhas a nível do corpo, que muitas vezes até nem estão subelevadas, outras vezes estão um bocadinho elevadas e que nós conseguimos ver, sentir à palpação essa elevação, e que acabam por ter uma morfologia assim dispersa ao longo do tronco e região inguinal. Aqui imagens do atingimento a nível das mucosas, aqui temos de facto a língua, a framboesa, muito avermelhada, aqui a nível dos lábios a fissuração e também avermelhados. E isto, eu falei do edema e eritema das mãos e pés, isso é típico da fase aguda, mas quando nós começamos a entrar para a fase subaguda, depois da segunda semana, aquilo que esse eritema e esse edema vai dar a seguir origem é uma descamação da pele, que é tipicamente descrita como uma descamação em dedo de luva e que nós aqui vemos algumas imagens em que ela está presente. Começa inicialmente na região periungueal e depois vai progredindo desde a parte mais distal dos dedos progressivamente. Mas para além destes sinais que
são os mais clássicos e os mais típicos, como eu disse, as diferentes artérias ao longo de todo o corpo podem estar inflamadas e afetadas, portanto, nós podemos encontrar sintomas adstritos aos diferentes sistemas, quer a parte gastrointestinal, mais típico a nível dos vômitos, mas também pode estar com diarreia, dor abdominal, aumento das dimensões do fígado. Também o trato urinário pode estar afetado, a nível pulmonar também, a parte respiratória. Também típico muitas vezes é a parte de atingimento articular, aparecendo inflamação das articulações e dor articular. Muitas vezes estas crianças, isto nós vemos, às vezes até é difícil para fazer a eco, porque para já são crianças pequeninas, mas elas na fase aguda têm uma irritabilidade associada à febre, é um mal-estar, um choro intenso de irritabilidade que muitas vezes está associada a esta parte de atingimento neurológico. E a outra que eu pus aqui, que muitas vezes nós procuramos, é a nível da zona onde foi colocado, agora deixámos de ter o BCG universal, mas quando eu vi a nível do local do BCG, se havia um eritema e uma induração nesse local, que é o que nós chamamos BCG. Do ponto de vista cardíaco, o coração, como temos lá para além das coronárias, todo ele é irrigado por vasos, este atingimento pode acontecer a vários níveis. Pode ser quer o músculo cardíaco estar afetado e aí a capacidade de bomba poder estar afetada, de bombear, de contratilidade, com um quadro que geralmente não é particularmente severo e que é reversível. A maioria dos casos é assim, o que não quer dizer que não haja alguns casos que cursem com insuficiência cardíaca severa e com um quadro até de choque. Acompanhar muitas vezes esse quadro temos, e até acompanhar muitas vezes também como resultado da febre. Eu parei só um bocadinho, que era só para não me estar a sobrepor ao ruído. Eu peço desculpa, doutora Paula. Não tem problema, eu só paro um bocadinho. Eu peço a quem entrou agora ou para desligar o microfone, por favor, está a fazer interferência. Obrigada. Pronto. E aumento aqui então da frequência cardíaca, muitas vezes acompanhado porque o músculo não estar a contrair tão bem, muitas vezes as válvulas não fecham tão bem e portanto podemos ter um sopro a acompanhar, também outras alterações à auscultação, arritmia, um ritmo de galope. Quando há um tingimento da parede que envolve o coração, da parte do invólucro mais externo, pericárdio, que está inflamado, nós podemos ter algumas alterações também à auscultação, nomeadamente diminuição da intensidade dos sons cardíacos e um atrito pericárdico. Pode haver envolvimento também do revestimento interno do endocárdio, nomeadamente da parte valvular, também que pode cursar com sopros cardíacos, e depois as coronárias podem, e esta aqui acaba por também nos trazer, e sobretudo a longo prazo, podem estar atingidas com aparecimento de aneurismas, risco de trombose e depois potencialmente o risco de infarto precoce. Do ponto de vista dos exames complementares, aquilo que muitas vezes nos ajudam, não só no diagnóstico, quando estamos às vezes na dúvida e para algum critério até de ajuda, de desempate um bocadinho se de facto é a doença de Kawasaki ou não, mas depois para o seguimento a longo prazo do processo, para ver se está a regredir o processo inflamatório associado. Nós a nível da bioquímica temos aumento é característico um aumento dos parâmetros inflamatórios, um aumento da VS tipicamente que fica assim e da proteína C reativa acima de 3. Muitas vezes quando há rebate a nível hepático há aumento também das transaminases, há uma diminuição da albumina sérica. A nível do hemograma, tipicamente e na fase aguda, temos uma anemia, que geralmente é normocrómica, normocítica, portanto os glóbulos vermelhos acabam por ter mais ou menos o mesmo volume e a mesma quantidade de hemoglobina lá presente. Numa fase subaguda, já falando depois de mais ou menos da segunda semana de doença, aquilo que é típico é um aumento das plaquetas. E muitas vezes estes quadros cursam também com aumento dos glóbulos brancos, leucocitose, sobretudo a nível dos neutrófilos. A nível da urina e por também inflamação do trato urinário, nós podemos encontrar na urina um aumento dos números de leucócitos, mais de 10 por campo, já não associado como geralmente nós vemos nas infecções urinárias ao isolamento depois de uma bactéria, e podemos encontrar também uma proteinúria.
A nível do eletrocardiograma e do ecocardiograma, mais da parte cardíaca, nós podemos ter diferentes alterações, depende muito também se o músculo está afetado, se é o pericárdio, qual é que é a situação que nós temos de atingimento da parte cardíaca, mas podemos ter desde aumentos de alguns intervalos que nós vemos no eletrocardiograma, de tempo, o PR e o QT, podemos ter diferentes tipos de arritmias, é raro arritmias malignas, mas pode cursar quando o miocárdio está afetado e severamente afetado, alterações inespecíficas de STT, complexos QRS de baixa voltagem, portanto, uma série de alterações possíveis. A nível do ecocardiograma também, como podemos ter diferentes estruturas cardíacas a serem afetadas, também podemos de facto ter alterações não só da contratilidade do miocárdio, estar reduzida, como também podemos às vezes ver insuficiências valvulares, regurgitações. O pericárdio pode-se mostrar mais hiperecogénico ou até eventualmente com algum grau de derrame pericárdico, e as coronárias nós prestamos bastante atenção, às vezes não, na fase aguda geralmente não é aquilo que aparece logo de imediato, mas podemos ter alterações de coronárias desde dilatações, aneurismas, até estar com as paredes só um bocadinho mais hiperecogénicas, e em que podem estar vários segmentos afetados na mesma artéria coronária, mais do que uma artéria coronária afetada, portanto difere. Isto é um pouco a evolução, até porque já fui falando de fase aguda e fase subaguda. Eu pus aqui um bocadinho este esquema que mostra um bocadinho a diferente evolução. Nós, de facto, numa fase inicial, nós temos, como eu dizia há um bocadinho, a febre e depois aquelas alterações a nível da pele, o exantema, os lábios, o gânglio. Portanto, temos essas diferentes alterações. Numa fase aguda, e até se vê aqui que de facto as palmas das mãos e as plantas dos pés é sobretudo o eritema e o edema, mas quando passa para a fase subaguda, o típico é aquela descamação em dedo que nós tínhamos visto. Do ponto de vista do hemograma, como falámos ali há bocadinho, a trombocitose, aumento das plaquetas não é logo inicialmente, aqui temos a anemia, aquilo que as plaquetas aumentam depois na fase subaguda da doença. Como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico baseia-se muito em parâmetros clínicos. Geralmente nós temos que ter uma febre com uma duração superior ou igual a 5 dias e depois 4 dos 5 critérios aqui presentes, que o inglês até vai buscar ao creme, a mnemónica para se saber. Portanto, aqui o Q do cream corresponde à conjuntivite, portanto aquela inflamação que nós vemos ocular, bilateral, não purulenta. O R vem do inglês rash, que é esse tal exantema, polimorfo, mácula popular e nunca é vesicular, portanto não faz pequenas vesículas como aquelas que nós vemos na varicela. Portanto, se nós virmos essas vesículazinhas, não, devemos suspeitar de outro diagnóstico que não aqui a doença de Kawasaki. O E, que vem do edema, eritema das mãos e dos pés. O A, que é então o gânglio cervical, que geralmente é unilateral e com mais de 1,5 cm de diâmetro. E o M, então das mucosas orais atingidas a nível dos lábios, língua, como vimos nas outras imagens. E nós só podemos fazer o diagnóstico, como é óbvio, se temos estes sinais e sintomas, mas não há uma outra etiologia que explique esses mesmos sinais e sintomas. Este é quando idealmente temos o quadro que não nos deixa dúvida da doença de Kawasaki, que nós chamamos completa. No entanto, em outras situações, e em muitas situações, podemos não ter os sinais todos que nos ajudam no diagnóstico. Nós falamos então aí de uma doença de Kawasaki incompleta. E chamamos assim quando temos uma febre com idade superior a 5 dias e em vez de termos os 4 critérios que falámos há bocadinho, só temos 2 ou 3 critérios, ou então, e em idades, e aqui é particularmente importante, em idades abaixo dos 6 meses, nos lactentes, nos mais pequeninos, muitas vezes eles cursam só com febre, sem outros sinais ou sintomas associados, às vezes é só com a irritabilidade, e é muito importante pensar neste diagnóstico, mesmo sem haver outros sinais e sintomas, são aqueles que muitas vezes têm maior risco de desenvolver alterações coronárias significativas. Como eu ponho aqui, menor que 1 ano, geralmente há um risco enorme de aneurismas coronários, portanto é importante haver uma grande suspeição face a uma febre prolongada, elevada, que não cede, com irritabilidade e que não se dá a encontrar o diagnóstico, pôr-se como hipótese diagnóstica para se tentar evitar depois estas lesões a longo prazo.
No caso das doenças de Kawasaki incompletas, e isto é um diagrama diagnóstico que saiu agora de umas guidelines recentes, eu penso que depois o professor Pires também vai falar, para quem se quiser entreter são quase 80 páginas, portanto a falar de doença de Kawasaki. Este aqui é um diagrama que eles lá têm, em que resume bastante bem numa área que às vezes é cinza, que é a doença Kawasaki incompleta, como é que se deve proceder. Naqueles casos em que há suspeita, aquilo que ajuda numa fase inicial é vermos os testes laboratoriais. Se de facto tivermos parâmetros inflamatórios, em que uma PCR superior a 30 e uma VS superior a 40, como eu falava há um bocadinho da parte laboratorial, nós devemos prosseguir para ver se temos outras coisas que corroborem o diagnóstico. Se não, aquilo que é aconselhado é manter a criança sob vigilância, reavaliá-la do ponto de vista do laboratório e do ponto de vista clínico e para ver se, entretanto, se obtém mais dados que permitam confirmar ou até pôr de parte o diagnóstico. Se tivermos os dados de facto inflamatórios aumentados do ponto de vista laboratorial, convém termos, para confirmar o diagnóstico e prosseguir ao tratamento, ter 3 ou mais destes critérios laboratoriais que aqui se encontram presentes. Portanto, temos de ter pelo menos 3, se tivermos pelo menos destes 3, devemos prosseguir para tratamento, ou então se tivermos um ecocardiograma positivo. Eu não vou alongar muito, porque isto são termos sobretudo técnicos de alterações que nós podemos valorizar a nível do ecocardiograma, mas temos aqui um diagrama também que nos diz quais é que são os critérios pelos quais nós poderemos identificar um ecocardiograma como positivo, com diferentes alterações, desde dilatações das coronárias, aneurismas das coronárias, até alterações da função do ventrículo esquerdo, derrames pericárdicos, portanto temos vários parâmetros que podem ser valorizados para identificar como positivo. No que diz respeito à terapêutica e ao tratamento, na fase aguda, aquilo que se utiliza é o ácido acetil salicílico, em doses moderadas e elevadas para ter o seu efeito anti-inflamatório e que é dado até 48 horas após a pirexia ou até ao 14º dia. Depois, entretanto, associa-se também a gama-globulina, porque o ácido acetil salicílico só por si não diminui... Sim, filho! Por favor. Quem tem um filho que está a chorar e que está a gritar muito, se calhar ligar o microfone, ir atender o filhote. É mais fácil. E pronto, não querendo assim chamar a atenção de ninguém, mas... Obrigada, doutora. Ora bem, não, nós lidamos com os pequeninos, nós sabemos as dificuldades de lidar com os pequeninos. É verdade, é verdade. Portanto, aqui entretanto, estava a falar do ácido acetil salicílico em dose anti-inflamatória e a gama-globulina, que esta sim é um dos fármacos que está comprovado com capacidade de reduzir depois o aparecimento de aneurismas coronários. Ela tem maior eficácia nessa redução de risco de desenvolver de aneurismas coronários se for dada nos primeiros dias de doença. Geralmente consegue-se logo nas primeiras 36 horas, 48 horas, o desaparecimento da febre, se for de facto sensível à criança, e já em 70% e 90% dos casos isso é conseguido. Portanto, eles têm logo melhoras clínicas significativas com esta terapêutica. E nos dois testes resistentes, quando se dá uma segunda dose, eles geralmente de imunoglobulina, eles acabam também por responder. Eu pus aqui os diuréticos e inotrópicos, aqui no meio destes que atuam como uma parte de combate a esta inflamação inicial, porque muitas vezes naqueles casos, ainda que não sejam os mais frequentes, em que a parte da função cardíaca e contratilidade também está afetada de forma com repercussão significativa, também podemos precisar às vezes de alguns destes fármacos para ajudar o coração nesta fase a manter o trabalho que tem que fazer. Depois, aquilo que eu aqui pus foi que muitas vezes, e nós à partida podemos conseguir ter uma ideia daqueles casos que possam ser resistentes à terapêutica inicial que nós estabelecemos para a fase aguda, nomeadamente a resistência ao tratamento pela gama-globulina. Estes vários scores, como vocês podem ver, têm um desempenho geralmente melhor, com uma sensibilidade bem melhor para a população japonesa.
E, portanto, ainda com uma boa especificidade, nós temos uma sensibilidade relativamente baixa. Portanto, para nós, às vezes, o valor que nós conseguimos na nossa população para conseguir predizer, do ponto de vista de sensibilidade, aqueles que vão, de facto, ser resistentes à imunoglobulina, identificá-los todos é relativamente baixa. No entanto, é o que temos, nós, de uma maneira geral, até utilizamos este critério Kobayashi, e que acaba por nos dar, tem sobretudo até parâmetros laboratoriais e que nos permitem identificar as crianças que eventualmente possam ser resistentes à terapêutica. Aquilo que eu aqui pus é aquilo que nós, entretanto, vamos escalonando, e as terapêuticas perante a resistência à gama-globulina inicial, aquilo que é feito. A maior parte das vezes é uma segunda dose, como vimos, depois 2-3 dos casos acabam por responder, e associamos também a corticoterapia para ajudar, que geralmente é mantida em 9 nós até estar sem febre, estar apirético, e depois, entanto, passamos oral, geralmente até a nível laboratorial está normalizado, e depois vamos lentamente fazendo um desmame da parte corticoide. Mas já tivemos casos, de facto, só isto não foi suficiente e precisamos de escalonar para alguns outros imunossupressores para ajudar a debelar o processo. Eu falei até agora daquilo que é o combate ao processo inflamatório que está instalado, mas nós também temos de ter atenção, sobretudo da parte coronária, e dado o potencial que existe nesta doença para se desenvolver vários aneurismas, não só coronários, mas noutras localizações, inicia-se nesta fase aguda e mal se acaba a dose anti-inflamatória que é dada da aspirina, continua-se logo a aspirina com uma fase antiagregante plaquetar durante 6 a 8 semanas, no mínimo, porque estas 6 a 8 semanas é só caso não haja lesão a nível das coronárias, porque pode-se ter que prolongar por tempo indefinido caso as coronárias sejam afetadas. Associado ao ácido acetilsalicílico, podemos ter que recorrer também a anticoagulantes, quer heparina, quer varfarina, para obter um INR entre 2 a 3, e isto é especialmente importante naqueles aneurismas que estão com um crescimento muito rápido, ou aqueles, eu aqui pus Z-score para quem não esteja tão habituado à terminologia. Z-score é quando nós vamos a medir o diâmetro e temos um diâmetro que é superior a 10 desvios padrões para a média, para aquela idade, da criança ou para aquela estatura. E, portanto, são aquilo que nós chamamos de aneurismas gigantes e, portanto, têm um grande risco trombótico e daí se fazer a anticoagulação. Muitas vezes é necessário utilizar outros antiagregantes plaquetares, muitas vezes ou associados ao ácido acetilsalicílico, para fazer dupla antiagregação quando nós temos aneurismas gigantes e quando há naquela criança associada, ainda para além disso, alguns fatores de risco protrombóticos, ou então muitas vezes, nem que seja temporariamente, para substituir o ácido acetilsalicílico em crianças, por exemplo, que têm um atingimento com artrite e em que é preciso utilizar algum anti-inflamatório não esteroide e que vão interferir na via da ciclooxigenase, onde atua também o ácido acetilsalicílico para não haver inação da atividade antiagregante. Do ponto de vista da avaliação da nossa parte, a avaliação cardíaca é feita geralmente ali uma avaliação basal, na altura de diagnóstico, a ausência de anomalias não havendo outros sinais não exclui de forma nenhuma o diagnóstico. Depois é feita uma avaliação 1 a 2 semanas depois, até porque nesta fase, se os aneurismas começarem-se a desenvolver, é nesta fase que eles começam, não logo muitas vezes naquela fase inicial que eles surgem depois já na fase subaguda. Depois temos uma avaliação 4 a 6 semanas. É claro que nos casos mais complexos, com disfunções importantes, com aneurismas coronários estão em crescimento progressivo, não seguimos este esquema que está acima, muitas vezes tem que se fazer pelo menos 2 vezes por semana, às vezes muito mais, dependendo de como está a sua progressão, isto depois depende um bocadinho como nós também vamos vendo a situação, e depois uma vez por semana até ao D45 doença e a partir disso mensalmente durante os primeiros 3 meses e depois vamos progressivamente espaçando.
Alguns cuidados que me parecem importantes nestas crianças relativamente à vacinação, não é para alterar o plano normal, excetuando protelar a vacinação com vacinas vivas pelo menos 3 meses, já de facto se ter dado a gama-globulina, e dado é que muitas destas crianças, e naquelas que precisam de continuar, porque têm alterações das coronárias, precisam de continuar com ácido salicílico de forma crónica, a dar a vacina da gripe inativada, a vacina da varicela, pelo maior risco que existe de síndrome de Raynaud, caso estas crianças apanhem esta doença, a fazer a aspirina. Do ponto de vista do follow-up, eu não vou aqui entrar a grandes detalhes, como vão ver, há lá umas tabelas, eu vou pôr aqui só alguns exemplos. Só dizer que o follow-up a longo prazo, de uma maneira geral, haver necessidade é mais da parte cardíaca e que esse follow-up depende muito, como aqui está nesta tabela, eu tenho estas guidelines fazem como que fosse um escalonamento do risco consoante desenvolveram aneurismas na fase aguda, não desenvolveram como é que era o tamanho dos aneurismas na fase aguda, pequenos, médios, grandes, gigantes, regrediram, não regrediram, consoante esta evolução nós escalonamos, como aqui se vê nesta tabela da esquerda, nós temos um escalonamento progressivo de risco. E como é óbvio, para cada um destes escalões de risco, nós vamos ter a terapêutica que temos que assumir para dar a esta criança do ponto de vista de antitrombótico, assim como a periodicidade em que temos que ver, a periodicidade com que temos que fazer determinados exames complementares. Para além deste escalonamento, existem sempre alguns outros fatores de risco que nos podem fazer com que uma criança, por exemplo, que nós colocássemos como 4.1, tenha um risco maior do que aquele que é atribuído para este. E muitas vezes tem a ver com estes critérios que aqui estão à direita. É diferente se eu tenho um aneurisma médio, por exemplo, numa artéria coronária direita, ou se eu tenho um aneurisma médio nas 3 coronárias, por exemplo. É diferente se eu tenho um aneurisma na parte mais distal, na parte mais distal, que é geralmente o fluxo sanguíneo, há uma maior estase e, portanto, há um maior risco trombótico. Eu até vejo o nome do senhor. Já o desativei, já está. Pronto. Só não quis dizer o nome que é para não ficar marcado. Eu já o desativei, não faz mal. E entretanto, assim nesta parte mais, portanto, todos estes aspectos nós depois também avaliamos caso a caso, porque podemos ter que fazer pequenos ajustes àquilo que é recomendado nestes diferentes níveis e patamares. E aqui está, por exemplo, só pus a título de exemplo, como é óbvio, porque até eu própria muitas vezes para cada uma das crianças eu depois ponho no plano sempre, porque é para eu saber como é que é o seguimento para aquela criança, mas tenho muitas vezes que consultar, porque aqui diz-nos a frequência com a qual deve ser feito para cada um dos escalonamentos a avaliação pela cardiologia, as consultas de cardiologia, de quanto em quanto tempo é que nós devemos provocar, ver, por exemplo, se há isquemia induzida, por exemplo, numa prova de esforço ou por scintigrama, das vários tipos de exames, com que frequência que nós devemos ver os diferentes fatores de risco cardiovascular, o aconselhamento para a prática de exercício físico, para a parte reprodutiva. Eu pus aqui um bocadinho aumentado, portanto temos aqui um bocadinho todos esses parâmetros e também para cada um deles, lá está, também diz que tipo de medicação que nós devemos manter já não na fase aguda, mas a longo prazo. Portanto, como estão aqui a ver, em muitos destes parâmetros aqui para baixo, nós mantemos sempre uma baixa dose de aspirina, depois podemos associar ou não anticoagulação ou dupla antiagregação pactar e quais é que são os casos, por exemplo, que beneficiam para diminuir a longo prazo o risco para o aterosclerótico, por exemplo, de tomar uma estatina. Dizer que precisamente nesta questão do risco cardiovascular a longo prazo e do processo aterosclerótico que se encontra inevitavelmente acelerado nestas crianças, independentemente de terem aneurismas ou não, existe, como houve ali uma inflamação dos vasos, esses vasos vão ter sempre uma tendência para um processo aterosclerótico mais acelerado e estas guidelines que são precisamente, tentaram, estas que estão aqui de 2006, elas classificam várias patologias pediátricas, em que, por exemplo, temos as crianças transplantadas, as crianças com diabetes tipo 1, as crianças com hipercolesterolemia familiar, mas em que temos também as crianças com doença de Kawasaki, eles tentaram agrupá-las em diferentes grupos e patamares de risco,
consoante aquilo que achavam que seria no futuro a progressão da doença aterosclerótica. Portanto, no nível 1, que é o considerado de alto risco, são aquelas doenças pediátricas em que mais tarde se vai identificar sintomatologia de doença coronária ainda antes dos 30 anos de idade, portanto estamos a falar de faixas etárias muito jovens. Nível 2 de médio risco é quando existe uma evidência patofisiológica de haver já uma disfunção a nível das artérias, em que se pensa que já há um processo aterosclerótico muito acelerado, portanto uma maior rigidez arterial, uma maior aceleração de fluxo antes dos 30 anos de idade. O nível 3 é que há evidências de estudos epidemiológicos que de facto a doença coronária está acelerada, mas só após os 30 anos de idade, portanto neste nível 1, nível 2 e nível 3. No que diz respeito à distribuição, como vê, nesse tal nível 1, nós temos aqui a doença de Kawasaki com aneurismas mantidos, portanto, naquelas crianças que desenvolveram na fase aguda de aneurismas, que eles não regrediram, que se mantêm ao longo do seguimento, elas entram neste patamar de maior risco e, portanto, com risco elevado de ter sintomas e clínica coronária antes dos 30 anos. Aqui, no nível moderado, temos aqueles que desenvolveram alterações das coronárias na fase aguda, mas que regrediram, e no nível 3, aqueles que nunca tiveram lesão coronária. Portanto, mesmo aqueles que não tiveram lesão coronária têm uma maior suscetibilidade. E dizer também que eu acho que é importante dizer que estes patamares não são estanques, e sobretudo na nossa população pediátrica, em que muitas vezes há alguns fatores de risco, também cardiovascular associados. Por exemplo, basta eu ter uma criança que tenha uma baixa atividade física e que tenha um excesso de peso, um índice de massa corporal aumentado, isto conta como 2 fatores de risco que ela automaticamente salta para o patamar a seguir de risco cardiovascular. E como estão a ver, ainda tenho aqui outros fatores de risco, uma história de tabagismo, uma história precoce de infartos na família, portanto, mas basta até estes que infelizmente a obesidade em idade pediátrica é bastante prevalente e na atividade física também, e basta estes 2 para eu subir e saltar de patamar de risco. E aqui está estabelecido aquilo que, do ponto de vista, para cada um destes patamares, nós temos de trabalhar do ponto de vista terapêutico. Nós temos de trabalhar com estas crianças para, de facto, não serem obesas, não terem excesso de peso, para terem uma tensão arterial controlada, para terem valores de colesterol LDL também relativamente baixos. É claro que somos mais ambiciosos quanto maior é o risco presente, portanto, para cada um dos patamares, por exemplo, este aqui tem que ter um LDL abaixo de 100, os outros permitimos até aos 130, mas também temos para esses valores para a parte daquilo que é da parte do metabolismo glicídico e daquilo que é aquilo que nós permitimos haver em glicémias em jejum. Portanto, nós no nosso trabalho, depois de follow-up destas crianças, é reduzir o seu risco protrombótico e também é tentar otimizar todos os fatores de risco para o processo aterosclerótico ser o menos acelerado possível. E agora agradecer, mas deixar ficar esta imagem final de alerta, porque de facto 5 dias de febre deve despertar ali sempre aquele sinal de alarme e tentar ver se de facto não pode ser uma doença de Kawasaki, procurar ativamente às vezes, e até porque às vezes os sintomas surgem mas depois desaparecem quando uma pessoa está a ver retrospectivamente, alguns deles até podem ter desaparecido, tentar ver se de facto não pode ser, porque aquilo que pode ajudar estas crianças a longo prazo é o diagnóstico precoce, instituir uma terapêutica precoce para evitar as complicações o máximo possível a nível coronário e a longo prazo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Paula, pela sua apresentação esclarecedora, muito esclarecedora, e acho que aprendemos todos muito mais do que é que efetivamente é a doença de Kawasaki, e acho que conseguiu clarificar algumas dúvidas. Passo a palavra ao Dr. António Pires. Ora, muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar os elementos do painel e obviamente esta assistência muito invisível, mas muito vasta. Eu gostava de agradecer à Escola Superior de Tecnologia da Saúde, na pessoa obviamente da Sra. Professora Doutora Paula Fonseca, por este amável convite, tanto em meu nome como em nome da Professora Paula Martins. Eu valorizo muito este tipo de relação, particularmente entre o serviço clínico e o serviço académico, e claro que nós temos esse tipo de aproximação, tanto eu como a professora Paula, nós portanto somos também
professores na Faculdade de Medicina. Aliás, nós, além de um serviço clínico, também somos um serviço que damos formação e recebemos com alguma regularidade os vossos alunos. Aliás, recebíamos com alguma regularidade os vossos alunos, agora nesta fase do Covid, isso também foi alterado, mas esperemos que no futuro breve as coisas modifiquem. Eu vou então começar por partilhar a tela, vamos lá ver se isto funciona. Não sei se estão a ver. Já estamos a ver, sim. O tema que me foi proposto foi este, portanto, a patologia cardiovascular na doença de Kawasaki e o impacto do Covid-19. Obviamente que logo o título, existe aqui, enfim, parece haver aqui alguma relação. Vamos ver se realmente isso é verdade. Eu vou dividir, portanto, a minha apresentação em duas fases. Eu vou pegar um bocadinho naquilo que a professora Paula já falou, relativamente ao impacto da doença de Kawasaki no sistema cardiovascular. E como foi dito, portanto, a doença de Kawasaki pode afetar o coração de várias formas e pode realmente condicionar uma pancardia. O que é que isto significa? Significa que podemos ter lesão a nível do miocárdio, podemos ter lesão a nível do pericárdio, das válvulas e particularmente aquilo que nos preocupa bastante a nível das coronárias através da formação de aneurismas. Tudo isto a professora Paula já referiu na sua apresentação. Começando então, porque é que isto é importante? Ora bem, estas lesões coronárias portanto, contribuem não só para uma morbilidade, como também uma mortalidade tanto numa fase mais precoce, como também numa fase mais tardia. Aliás, como acabaram de ouvir, a doença de Kawasaki, em termos das coronárias, é a doença coronária adquirida mais frequente em idade adulta, a causa da doença cardiovascular mais frequente em idade adulta. Peço desculpa, estou aqui um bocado rouco. Ora bem, a miocardite é extremamente frequente. Neste estudo publicado em 2010 mostrava que até 70% dos doentes eram portadores de miocardite, particularmente na fase aguda. Há estudos que até mostram que praticamente todos os doentes têm miocardite. A pericardite não tem assim uma expressão tão elevada, mas não deixa de atingir cerca de 25% dos doentes, particularmente cursando também com derrame pericárdico. O que é importante relativamente a esta situação? A miocardite habitualmente cursa de uma forma subclínica, ou seja, o doente é assintomático, ou seja, não apresenta sinais de insuficiência cardíaca, e as alterações eletrocardiográficas e ecocardiográficas também são ligeiras. Portanto, apesar de este atingimento a nível do miocárdio, não preocupa muito. No entanto, existe cerca de 20% desta população, apesar de assintomática, também tem alterações portanto, a nível do próprio funcionamento do músculo cardíaco, portanto a função sistólica parece estar comprometida, apesar de ser uma população assintomática, não deixa de preocupar e, portanto, em situações muito raras mesmo, pode cursar com um quadro de choque cardiogénico. Aqui sim, já estamos aqui perante uma situação muito mais preocupante e se realmente existir, é provavelmente a causa de morte mais precoce na doença, ou seja, a causa mais precoce de morte na doença de Kawasaki. O que é importante relativamente à miocardite é que muito frequentemente, em quase todos os casos, é transitória. Ou seja, é uma situação que ocorre de uma forma assintomática, passa e muitas vezes nem sequer nos apercebemos. Relativamente ao atingimento das válvulas cardíacas, aquela que é atingida mais frequentemente é a válvula mitral, e habitualmente o que acontece aqui é uma insuficiência da válvula mitral. Isto pode ocorrer em cerca de um quarto desta população. Mais uma vez, não traz grandes problemas clínicos e, na grande maioria dos casos, portanto, resolve espontaneamente, à semelhança da miocardite. Outra válvula que também pode estar portanto, associada à doença de Kawasaki ou afetada por esta inflamação sistémica
é a válvula aórtica. Apesar de ser muito mais raro, pode-se associar à dilatação da própria raiz da aorta, e nestes casos, quando existe esta relação entre insuficiência aórtica e dilatação da raiz da aórtica, aqui, atenção, podemos ter também aneurismas coronários. Portanto, é um sinal de alerta que provavelmente nestas situações, apesar de muito raro e muito infrequente, pode, portanto, cursar com aneurismas das coronárias, que é aquilo que vamos ver a seguir e que realmente é a situação que mais nos preocupa. Relativamente aos aneurismas coronários, ocorrem em cerca até um quarto desta população, particularmente se não forem tratados com aquele tratamento padrão que foi referido na apresentação da professora Paula. Quando tratados atempadamente, estes doentes, esta incidência de aneurismas baixa para 5%, mas não é eliminada completamente. Relativamente à classificação dos aneurismas, esta é uma classificação simples e está baseada no diâmetro, portanto, no diâmetro interno dos aneurismas, e o que é importante aqui nesta classificação é que se eles tiverem mais que 8 milímetros, a professora Paula falou no desvio padrão de o Z-score de mais 10, mas genericamente se tiverem mais que 8 milímetros já falamos em aneurismas gigantes e estes sim são aqueles que realmente nos preocupam e muito. Uma coisa importante, a doença de Kawasaki, como também acabámos de ouvir, relaciona-se com o aumento do risco cardiovascular ao doente em particular, mas o que é importante nesta doença coronária é que ela não é igual à doença aterosclerótica, ou seja, ambas afetam as coronárias, mas temos aqui processos, mecanismos fisiopatológicos diferentes, portanto são coisas realmente diferentes. Não quer dizer que esta criança que um dia tem uma doença de Kawasaki em que as coronárias estejam afetadas, que mais tarde não vai ter também problemas por causa de doença aterosclerótica, que como vocês sabem, praticamente, infelizmente, todos temos. Tem aqui uma imagem do nosso arquivo, se repararem, para quem não esteja habituado a ver este tipo de imagem, temos aqui a coronária direita, se repararem esta parte mais fininha, devia ser o diâmetro normal dessa coronária, e se repararem temos estas dilatações ao longo da artéria, e estes aqui os tais aneurismas que nós falamos. Como foi dito também, a doença de Kawasaki é uma doença sistémica, portanto não afeta só o coração, e aqui na imagem ao lado estamos a olhar para as artérias basílicas e temos aqui estes aneurismas enormes que também afetam outros territórios arteriais para além do coração. Relativamente à distribuição destes aneurismas, dependendo da coronária que está afetada, também pode ter consequências diferentes. Por exemplo, se tivermos aneurismas da coronária direita, estes aneurismas podem estar mais relacionados com trombose da própria coronária, enquanto se forem da coronária esquerda estão relacionados mais com estenoses focais. Portanto, a evolução patológica destes aneurismas também pode ser diferente consoante a coronária que está mais afetada. Ora bem, quais são as crianças que podem desenvolver estes aneurismas? Também este tema já foi abordado, mas só para rapidamente destacar aqui alguns fatores de risco. A duração da febre, portanto, quanto mais longo o período de febre, maior a probabilidade de termos aneurismas das coronárias. Crianças jovens, portanto, inferior a 1 ano de idade, e para variar, o sexo masculino está mais comprometido nesta situação também, e obviamente aquelas crianças que não são tratadas atempadamente também correm o risco, os tais 25%, de desenvolver estes aneurismas das coronárias. Relativamente à evolução natural destes aneurismas, neste artigo estão descritos que cerca de 50% dos aneurismas regridem espontaneamente, mas se forem aneurismas pequenos ou aneurismas de médio diâmetro, a grande maioria realmente regride espontaneamente. O que é importante aqui, apesar de eles regredirem, é que essa parte do vaso, essa parte da artéria nunca vai ser normal em termos da sua função. Vai ter sempre alterações funcionais. Pode ter uma estrutura que aparentemente é normal, mas a sua função, particularmente aquela função vasodilatadora, perde-se. E obviamente depois isso é importante, muito importante, particularmente com o avançar da idade.
Agora, uma coisa importante aqui, estes aneurismas gigantes, portanto, os tais superiores a 8 milímetros ou superiores a um Z-score, um desvio padrão superior a 10, não regridem. Portanto, estes aqui estão para a vida e são aqueles que realmente preocupam e que um dia vão dar problemas, e esse dia não é quando chegarem, quando estas crianças chegarem aos 80 anos, mas sim quando chegarem aos 30 e às vezes até menos. Aliás, nós de hoje em dia vimos adultos que têm infartos de miocárdio cada vez mais cedo, e eu penso que muitos deles provavelmente terão tido uma doença de Kawasaki durante a sua infância, que escapou e que depois, mais tarde, portanto, ainda jovens, têm, portanto, este rebate importante a nível cardiovascular. Agora vamos então falar do Covid e como é que o Covid, portanto, compromete o sistema cardiovascular. Eu penso que é importante olhar para o mecanismo de ação do Covid, ou seja, como é que ele entra para a célula do hospedeiro, para tentar perceber toda a clínica associada ao Covid. Portanto, o vírus, portanto, entra para a célula através deste receptor, que é o enzima de conversor de angiotensina 2. Este enzima, portanto, converte angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, em angiotensina 1, que é um potente vasodilatador. Genericamente falando, o sistema cardiovascular e particularmente os vasos gostam mais de estarem vasodilatados do que vasocontraídos. Portanto, este enzima, particularmente importante, é a porta de entrada, aliás, este receptor é a porta de entrada do vírus para a célula. O que é importante saber também é que este receptor tem uma grande expressão, particularmente a nível do pulmão e do coração, mas não só, e isso explica porque é que nos doentes afetados, os doentes Covid positivos com clínica, que a clínica predominante seja uma clínica respiratória, ou seja, o pulmão é um grande, digamos, receptor, não se diria receptor, mas, portanto, é um órgão que tem uma grande expressão destes receptores, que é o enzima conversor de angiotensina 2. Também o facto de este receptor estar distribuído por vários órgãos explica porque é que, nos doentes mais graves, naqueles que preocupam mais, tem uma disfunção multissistémica, ou seja, estes receptores, como estão presentes no rim, no intestino, endotélio, coração e por aí fora, o vírus entrando para essas células causa uma disfunção desses órgãos e, como tal, estamos a falar de uma disfunção multissistémica, multiorgânica. Olhando mais particularmente para este receptor, nós também sabemos que em determinadas patologias a expressão do receptor é maior. Portanto, doentes hipertensos, doentes com doença coronária, doentes com diabetes, têm, portanto, quantitativamente muito mais receptores que, digamos, uma pessoa normal. Isto vai explicar também porque é que doentes com Covid, portanto, que sejam portadores de determinadas patologias, tenham uma evolução mais grave. Precisamente porque têm mais receptores, ou seja, têm mais portas de entrada para este vírus, que é o Covid-19. Relativamente à prevalência da doença cardiovascular, e estamos a falar já de doentes com grande sintomatologia, mais de 7% têm lesão miocárdica e daqueles que estão internados em unidades de cuidados intensivos, cerca de 22% já têm uma lesão miocárdica muito grave. Isto precisamente pelo facto do coração do miocárdio ter esta abundância deste receptor. Relativamente à taxa de mortalidade de doentes portadores destas doenças, por exemplo, aqueles doentes portadores de doença cardiovascular têm uma taxa de mortalidade de 10,5%. Isto pode parecer apenas um número, mas se nós traduzirmos isto para a população em geral, significa que a taxa de mortalidade destes doentes é cerca de 12 vezes superior a um doente, por exemplo, hipertenso, que não tenha, portanto, não seja infectado pelo Covid. Portanto, um impacto extremamente importante. Recentemente, e agora olhando para a doença de Kawasaki e particularmente portanto, para a faixa etária pediátrica, tem aparecido nos mídias e na literatura médica alguns relatos,
portanto, desta doença que parece ter alguma ligação à doença de Kawasaki. Estes doentes, a professora Paula já falou sobre isso, têm várias manifestações clínicas, temos aqui algumas que já foram abordadas, não vale a pena estar a repetir isto, mas além disto, estes doentes manifestavam também, eram, portanto, um quadro de choque cardiogénico, ou seja, não era só alguma, portanto, sintomatologia sugestiva ou sinais sugestivos de doença de Kawasaki, mas também, portanto, este quadro de choque cardiogénico. Associado a isso, também parecia haver um processo inflamatório muito marcado. A Organização Mundial de Saúde decidiu chamar esta doença multissistémica inflamatória pediátrica associada ao Covid-19. Então, e quais são então as manifestações clínicas desta patologia? À semelhança da doença de Kawasaki, manifestam-se com febre, um processo inflamatório. Temos alguns sinais clínicos que nos levam a crer que nos parece aqui uma doença, um espectro da doença de Kawasaki, mas também ou apresentam este quadro de choque tóxico que é muito profundo em termos de rebate cardiovascular. Portanto, são doentes que fazem, portanto, manifestam um quadro de grande instabilidade hemodinâmica. O que é interessante nestes doentes é que na altura em que são internados, não têm, portanto, os testes que são feitos na altura do internamento não demonstram a presença de Covid, mas o que estes autores descobriram foi que, fazendo avaliações serológicas, descobriram que semanas antes estes doentes tiveram contacto com o Covid. Ou seja, são doentes que, por exemplo, um mês antes de manifestarem a sua instabilidade hemodinâmica estavam perfeitamente saudáveis, tiveram a doença de Covid e, como vocês sabem, em pediatria, esta doença é essencialmente assintomática, que é um perigo, portanto, mas que passado 4 semanas, portanto, manifestam este quadro que, obviamente, é extremamente preocupante. Ou seja, começa-se a pensar que isto aqui é uma doença imunomediada, marcada por um processo inflamatório muito exuberante. Portanto, é uma patologia que é rara, portanto, se pensarmos em termos de cardiovasculares, portanto, cerca de 2 em 100 mil pessoas com idade inferior aos 21 anos, estamos aqui já, esta idade inferior aos 21 anos já presentes, já estão aqui presentes alguns adultos, portanto, 2 em 100 mil com doença cardiovascular, se compararmos com a doença respiratória, portanto, digamos que é uma incidência, uma prevalência ínfima, portanto, de doentes que manifestam, portanto, esta doença. E realmente, por exemplo, em Portugal, nós, por exemplo, aqui no pediátrico, penso que ainda não, aliás, sei que ainda nunca tivemos, portanto, confirmado este tipo de patologia, porque é realmente muito, muito raro. Mas é importante, obviamente, chamar a atenção, particularmente a atenção dos profissionais de saúde. Outra questão que nos preocupa bastante, e agora aqui falando também dos aneurismas das coronárias, é que na doença de Covid também há alterações da coagulação. Ou seja, existe uma predisposição para formar trombos, portanto, tanto nas veias como nas artérias, e como já foi dito, estes aneurismas, portanto, condicionam a formação de trombos. Se vocês tiverem a imaginar uma dilatação numa artéria, naquela dilatação existe alguma estase, portanto, o sangue não circula bem e, portanto, naturalmente podem-se formar trombos. Obviamente, existindo também uma predisposição para a formação de trombos, preocupa-nos imenso, porque realmente, se já existe normalmente uma predisposição associada a isto, a coisa pode ser bastante pior. No entanto, se por um lado, nos adultos isto é uma preocupação, na pediatria não tem sido assim. Portanto, não tem existido nos casos que têm sido internados por este mundo fora, não tem havido casos de tromboembolismo das coronárias. Então, quais são as diferenças entre esta doença e a doença de Kawasaki? Existem algumas diferenças importantes. Uma delas é a sintomatologia da apresentação da doença. Habitualmente, nesta doença, são os os sintomas gastrointestinais que predominam. Também, a idade em que esta doença se manifesta
em crianças muito mais velhas relativamente à doença de Kawasaki, habitualmente uma idade média de cerca de 8, 9 anos, enquanto na doença de Kawasaki, como ouvimos, é muito inferior. O próprio processo inflamatório é muito mais marcado nesta doença, comparativamente à doença de Kawasaki, que por si já tem um processo inflamatório importante, e a disfunção cardíaca é muito superior em relação à doença de Kawasaki. Neste estudo, por exemplo, 76% destes doentes tinham, portanto, envolvimento cardíaco, comparativamente a 3%, inferior a 3% na doença de Kawasaki. Existem outros aspectos importantes. Na doença de Kawasaki, por exemplo, temos uma elevação do número de plaquetas, enquanto nesta doença, apesar de termos uma alteração dos tempos de coagulação, portanto, temos uma alteração, um aumento dos fatores protrombóticos, mas aqui as plaquetas estão diminuídas. Ou seja, existem alterações que são importantes e de tal forma importantes que se considera uma doença diferente da doença de Kawasaki. Apesar de tudo, também é uma doença que cursa com aneurismas coronários, numa taxa inferior também à doença de Kawasaki. Mas mesmo sendo assim, apesar de não parecer uma doença de Kawasaki, há quem pense, aliás, há quem pense que seja um espectro da doença de Kawasaki, há quem pense que não, isto não é uma doença de Kawasaki, isto é uma coisa completamente diferente, mas apesar de tudo o tratamento é baseado no tratamento padrão da doença de Kawasaki. E é um tratamento extremamente eficaz. Eu não li nenhum artigo em que tenha havido mortalidade, apesar desta profunda instabilidade hemodinâmica. O tratamento que nós utilizamos na doença Kawasaki, como viram a professora Paula dizer, são as gama-globulinas. Estas crianças habitualmente recuperam completamente a sua função cardíaca em cerca de 10 dias e neste estudo, pelo menos, é um estudo americano, não houve qualquer mortalidade. Portanto, em termos e para concluir a minha apresentação, apesar de termos aqui algumas semelhanças à doença de Kawasaki, acho que estamos perante uma nova doença que, enfim, tem alguns aspectos que se relacionam com a doença de Kawasaki, mas outros aspectos que são completamente diferentes. Como vos disse, também existem aqueles que pensam que isto é mais um espectro da doença de Kawasaki. Eu sou mais a favor de que isto é uma doença diferente. Se calhar existe aqui uma base genética que tem alguns sinais comuns, mas penso que estamos perante uma doença autoimune, imunomediada, com um grande, portanto, rebate inflamatório e que responde extremamente bem às gamas-globulinas. Muito obrigado pela vossa atenção e aguardamos, obviamente, as vossas questões. Muito obrigada, Dr. António Pires. Também uma apresentação muito esclarecedora e que, por certo, foi de encontro às expectativas de todos os participantes. Eu perguntava, entretanto eu disse no início, se calhar alguns participantes não ouviram, se têm alguma questão a colocarem no chat. Entretanto, eu vou passar a palavra à minha colega Vera Rodrigues. Obrigada. Muito obrigado. Vera Rodrigues ou Vera Galinha? Vera Rodrigues, eu peço imensa desculpa. Vera Galinha, claro. Não tem problema nenhum. A Vera Rodrigues também está aqui, pronto, eu enganei-me. É muita Vera, não faz mal. É muita Vera. Portanto, eu entretanto durante as apresentações fui vendo se alguém tinha algumas questões e referi aquilo que a minha colega Paula agora referiu, dizendo que quem tiver questões deve colocá-las no chat de forma a que nós as possamos direcionar a cada um dos preletores. Portanto, neste momento eu tenho aqui já duas questões, portanto, uma direcionada, penso que será para os dois, mas talvez mais para o Dr. António Pires. O nosso participante Rodolfo Costa questiona-se: para crianças que tiveram Kawasaki existe uma maior predisposição para esta nova patologia, por assim dizer?
Eu penso que, portanto, ter ou não a doença de Kawasaki, a predisposição é idêntica. Agora, se temos uma criança com uma doença de Kawasaki, que já tenha lesões coronárias, e que sejam lesões coronárias importantes, e que em cima dessas lesões coronárias vá ter este quadro de instabilidade hemodinâmica, eu penso que nessa criança a evolução não será tão favorável como noutra que não tenha tido doença de Kawasaki. Mas obviamente essa questão, penso que não há nenhum caso descrito desse tipo de situação, a não ser que a professora Paula tenha saiba de algum caso que tenha sido descrito com doença de Kawasaki que tenha tido também esta patologia. Doutor António, eu ia lhe pedir só para descompartilhar o... Desculpe lá. Não tem problema. Eu se calhar só acrescentaria, há muita coisa para darmos às vezes respostas cabais nesta fase, ainda há muita coisa que nós desconhecemos relativamente ao Covid-19, ao SARS, como é que se comporta, mesmo esta doença, como o professor Pires disse, ainda há, mesmo na comunidade médica, divergência se é um espectro, se não é. E portanto é um bocadinho às vezes é $1 million question, ou seja, como é que aquilo que eu tenho respondido, e muitas vezes os pais das nossas crianças, então quando isto saiu na parte da comunicação social e ficaram preocupados e contactaram nesse sentido, aquilo que eu tenho dito é que mesmo a própria doença de Kawasaki, o risco de recidiva é bastante baixo, ou seja, numa criança que teve Kawasaki, é inferior a 3%. E isto estamos a falar na estatística japonesa, que são aqueles que têm maior taxa de recidiva. Se calhar é mais fácil falar daquilo que nós conhecemos há mais tempo do que se calhar agora neste contexto novo. Portanto, aquilo que nós sabemos é que as recidivas para uma criança que teve Kawasaki, só por si, é baixo, não é? É claro que aqui não estamos a falar, como o professor Pires também disse, só da questão da recidiva do Kawasaki. Em algumas crianças, o Kawasaki não deixou grandes sequelas do ponto de vista cardiovascular e até possam eventualmente responder de uma forma adequada e felizmente será a maioria. É claro que noutras crianças que desenvolveram coronárias, as dilatações das coronárias e que preocupam, é claro que como qualquer outra criança que nós temos as cardiopatias congénitas que são mais sensíveis, a resposta perante uma determinada coisa deste género não será a mesma do que uma criança que não tenha as complicações que elas têm. Mas se calhar para tranquilizar um bocadinho a parte de doença e da suscetibilidade em si, a recidiva é baixa. Não é impossível, mas estamos a falar de números baixos, mesmo dentro da própria doença de Kawasaki, por um estímulo que nós ainda não sabemos, mas é baixo. Portanto, penso que o Adolfo Costa, se tiver mais alguma questão a acrescentar, por favor, que coloque, mas penso que quer o Dr. António Pires, quer a Dra. Paula Martins foram esclarecedores. Tenho mais uma questão para a Dra. Paula, desta vez da Isabela Andrade. Ela diz que não tem a certeza se falou ou não sobre a epidemiologia da doença de Kawasaki em algum dos seus slides, no entanto ela gostava de saber qual era a prevalência em Portugal. Eu, por acaso, não tenho presente a prevalência. Em Portugal, nem sei se existem dados, eventualmente possam existir. Existem alguns dados europeus que nos colocam a população europeia é um bocadinho mais baixa até do que a do Reino Unido. De Portugal, especificamente, não lhe sei dizer se existem resultados. É natural que existem e seja só desconhecimento da minha parte. Relativamente à parte da epidemiologia, sim, pus um slide que dizia precisamente as incidências do Reino Unido, Estados Unidos e da parte onde ele é mais prevalente, que é a parte asiática, e aquela parte da faixa etária e da sazonalidade, havia um slide relativamente a isso. Coincidência especificamente de Portugal não. Ok. Depois, temos aqui mais uma, não é bem uma questão, é talvez um esclarecimento de uma das nossas participantes, de uma Vera também, que diz que teve Kawasaki diagnosticada há 20 anos no HPC, nunca conseguiram muito bem explicar o que era e desde já agradece os esclarecimentos que foram dados por ambos os coletores. No entanto, ela tem alguma correlação entre o síndrome e a maior predisposição para problemas psicológico, porque foi-lhe dada essa informação, mas ela diz que não consegue
ter a certeza relativamente à veracidade dessas afirmações. Eu não percebi, foi a correlação com o quê? Como havia ruído de fundo, eu não percebi correlação com... Entre o síndrome de Kawasaki e a existência de maior predisposição para problemas do foro psicológico. Que eu conheço, não. Pronto, ela diz que tinha sido dada essa informação, mas que também não sabia a veracidade ou não. Que eu conheça, e é preciso salvaguardar, que eu conheça, não. Há aquelas alterações, como eu disse, do foro neurológico da inflamação, a relação com a parte de... É claro que, vamos aqui, é claro que se eu tiver uma criança que me cresce, e depende do grau de atingimento das coronárias, mas se eu tiver uma criança que cresce com a noção de aneurismas coronários, que pode correr riscos, é natural que isso tenha um impacto psicológico. Não diretamente da organicidade de alguma coisa tenha sido, mas de todo o contexto de ter que ter uma doença crónica. Todas as crianças e adolescentes e adultos com doenças crónicas, nós sabemos que há um componente psicológico associado, que seja diretamente causa e efeito da doença, causar ali alguma coisa, por exemplo, agora como foi dito a respeito do SARS, que há quem diga que há uma maior tendência a algumas alterações também, depressão e afins, que eu conheça diretamente não, mas toda a criança, adolescente, adulto com doença crónica está mais suscetível à depressão. Agora depende provavelmente, se calhar o impacto será muito menor em quem tenha tido doença Kawasaki e que não tenha tido, por exemplo, envolvimento coronário e que até, eventualmente até já nem tenha seguimento e que até já nem se lembre que teve a doença de Kawasaki, do que aquele que continua a precisar de fazer medicação crónica, aí de X em X tempo o cardiologista. Não sei, professor Pires, se entretanto... Não, é isso, não tenho ideia também, sinceramente. Pronto, esta nossa participante questiona ainda se existe algum cuidado específico a ter em adulto quando em criança se teve a doença. Vida saudável. Exato. Mais questões. Temos aqui a Ana Cristina que questiona então se a doença de Kawasaki é essencialmente uma doença coronária e se o vírus Covid pode deixar sequelas coronárias iguais às que já estão presentes na doença Kawasaki. Portanto, da informação que eu tenho, e portanto, repare, isto é uma doença muito recente, há muita coisa que ainda não se sabe, mas ao que parece, portanto, estamos a falar de uma doença diferente, que não tem, portanto, o mesmo, em termos de futuro, em termos de sequelas futuras, não parece ter a mesma relação com o que acontece com a doença de Kawasaki, mas é uma doença muito jovem, é uma doença que só daqui a uns anos é que vamos poder responder concretamente a essa questão. Mas face à evolução, portanto, muito favorável desta patologia, não me parece que as lesões cardíacas, coronárias possam ser idênticas à doença de Kawasaki. Vamos ver, o tempo dirá. Exato. Depois, uma última questão por parte da Ana Catarina Cunha, que questiona se qual é o período médio para a reversão de aneurismas pequenos decorrentes da doença de Kawasaki após a fase aguda. Tempo médio e qual é que é de aneurismas pequenos? Sim, para a reversão de aneurismas pequenos. Varia muito, porque nós temos alguns que nem nunca regredem e que são sempre mantidos. Eu acho que isso vai depender muito de que pode até nem nunca regredir. Dentro daqueles patamares que lá estavam, há alguns que é o patamar de não regressão. Isso depois depende muito do caso individual de cada um. Não há assim algo médio, expectante, porque eu estou aqui a ser um bocadinho cautelosa porque é sempre a parte expectante dos pais, é quando é que te aparecem os aneurismas, por isso é que eu estou a ser terrivelmente cautelosa e dizer que porque assim é para todos os efeitos, ainda que a gente diga, e há alguns aneurismas, é que eu digo quando são grandes, mesmo estar a diminuir o tamanho, não quer dizer necessariamente que a gente está a diminuir o risco associado, é sempre algo que os pais procuram um bocadinho e pode, e depois por isso é que nós fazemos o follow-up, pode nunca entretanto regredir e manter-se sempre, como pode ir entretanto regredindo. Ok. Depois, penso que será a última questão por parte da Ana Paula Gouveia, que questiona-se relativamente ao vírus Covid-19 e às suas complicações, tal como explicaram, um progenitor positivo
pode impedir o filho de fazer a zargatoa, atendendo às complicações, os profissionais de saúde não deviam de insistir perante a saúde pública? É assim, eu não sou médico de saúde pública, mas posso lhe dar um exemplo daquilo que acontece no nosso serviço. Nós temos contacto direto com crianças com Covid e nós não somos testados, nós só se manifestarmos, portanto, sintomas. Está bem? Portanto, nós, apesar de, enfim, muitas vezes nem sabemos que a criança tem Covid, isso já aconteceu várias vezes, obviamente depois entra aqui um pânico geral, mas nós não somos testados, portanto, a não ser que se desenvolvam sintomas. Depois, a Ana Palma, peço desculpa, questiona se no caso de existirem repercussões nas coronárias, a reabilitação cardíaca poderá ter um impacto positivo? Eu penso que com a reabilitação cardíaca está-se a falar um bocadinho de estilo de vida saudável, de exercício físico, como é feito, por exemplo, às vezes, e aí sim, claro, não são crianças, lá está até daquela outra parte dos fatores de risco cardiovascular, não são crianças que a gente quer com obesidade, não são crianças que a gente quer hipertensa, dislipidemia, portanto, dentro daquilo que é, e isso é testado até as postas na prova de esforço, como é que se é induzida isquemia, se não é, portanto, e depois também existem guidelines, que eu não entrei por aí, mas existem guidelines de como deve ser feito o exercício físico e que intensidade é possível para o... E não é só a questão da intensidade do exercício físico, é que imaginem, nós temos algumas crianças que podem estar anticoaguladas e com antiagregantes, portanto também é o tipo de exercício, não pode ser um exercício de contacto, não pode ser um karaté, não pode ser um judo, não é? Portanto, isso depois existem guidelines também para perceber que tipo de exercício físico cada criança pode fazer sem correr riscos associados, mas tudo que possa ser proativo dentro daquilo que possa ser saudável para o coração e que o coração possa tolerar bem, é sempre aconselhável. Eu gostaria de acrescentar algo aqui, é que nós aqui no serviço, como cardiologistas pediátricos, nós levamos esta doença de Kawasaki muito a sério e exige, portanto, uma vigilância apertada por parte dos profissionais. Nós simplesmente, e vou dizer aqui, entre aspas, não abandonamos estas crianças, porque sabemos perfeitamente que, apesar desta regressão dos aneurismas das coronárias, a função das próprias artérias pode não ser normal. Portanto, nós aqui na pediatria seguimos estas crianças durante o seu período de infância. Okay. Vou só fazer aqui um reparo relativamente à questão da Ana Paula Gouveia, tinha a ver com o facto dos progenitores poderem ou não autorizar as zargatoas. Portanto, a Ana Paula é enfermeira especialista em saúde infantil, faz saúde escolar e diz que tem alguns progenitores que não deixam fazer a zargatoa aos filhos e são positivos, e refere que tem um colégio que os pais não deixam testar efetivamente as crianças. Portanto, penso que a questão dela ia se calhar um bocadinho nesse sentido, no facto de haver essa pretensão de querer testar as crianças e dos pais se recusarem a que o teste seja feito. Um colega de saúde pública é que pode ajudar, porque isto até porque vai evoluindo as recomendações relativamente a uma série de situações. Que nós de facto tivemos, mas nós também temos uma outra coisa, que nós a maior parte das vezes estamos com o equipamento de proteção individual colocado, o que perante um doente positivo também nos dá um grau de proteção e às vezes a medicina do trabalho pode não ter a necessidade de nos testar. Numa coisa comunitária, eu penso que aí tem que ser um médico, que acha, professor Pires? Eu acho que deve ser um médico de saúde pública depois local a orientar. Também nos sai um bocadinho fora do nosso âmbito de ação. Daquilo que a gente, às vezes uma pessoa pode correr o risco de dizer algo que possa não ser necessariamente mais acertado. Portanto, se calhar o médico de saúde pública aí ajudar a enfermeira em causa, acho que se calhar seria quem o... Porque nós mesmo no nível do hospital pediátrico, muitas vezes quando temos dúvidas, temos ao professor Pires para ele tentar saber as respostas na medicina de trabalho, junto dos colegas que estão a dar mais apoio dentro do pediátrico Covid, porque mesmo a nós também no dia a dia nos vão surgindo dúvidas, não é? Até porque os procedimentos estão sempre aí também alterando-se um bocadinho. Okay. Seria a minha sugestão. Depois, a Flávia Pinto questiona se há estudos que relatam a presença de microcoágulos nos pulmões de doentes adultos Covid-19. Ia ser verdade. Oi. Perdemos a ligação. Eu também perdi. Vera? Verdade? Vera? Sim. Vera, tenho que repetir.
Peço desculpa. Deixou-se ouvir. Então, deixem-me ver se eu encontro aqui. Portanto, a Flávia Pinto questiona se há estudos que relatam a presença de microcoágulos nos pulmões de adultos, de doentes adultos com Covid-19 e, se a ser verdade, podemos afirmar que o processo e as alterações são as mesmas nestas crianças. É assim, existe realmente, aliás, a presença desses microcoágulos associa-se a um mau prognóstico. Não é? Portanto, são microcoágulos de fibrina, portanto, o parênquima pulmonar começa a ser obliterado por esta fibrina. Nas crianças, apesar de haver alterações da coagulação, não se tem verificado essa situação, ou seja, estas alterações da coagulação que promovem esta criação de microcoágulos não se tem verificado em idade pediátrica. Portanto, não parece ser uma preocupação, por enquanto. Mas, como disse, isto é uma doença muito jovem e, portanto, logo se verá. Okay. Depois, Ana Cristina questiona, de uma forma geral e para quem é leigo na área da saúde e com filhos pequenos, que sinais são essenciais para nos alertar para a doença de Kawasaki? Febre prolongada, com a bater ali os 5 dias sem se identificar a causa, e então se começar a aparecer os olhos vermelhinhos, se começarem aqueles edemas nas mãos, uma irritabilidade grande, porque geralmente os cachorros podem às vezes estar irritados no pico da febre, mas quando a febre começa a ceder, eles geralmente ficam com um bom estado geral, uma irritabilidade mantida, aquela parte dos lábios, da língua de vermelhos, bem salientes. A adenopatia pode ser mais difícil aos pais identificar, e depois aquelas manchinhas no corpo. Portanto, quando começar a febre associada a 2 ou 3 sintomas disso, mas também uma febre de 5 dias a não se ter, geralmente os pais procuram sempre ajuda, portanto aí para também retirar um bocadinho, eu que sou mãe, às vezes eu costumo dizer para as minhas filhas, eu sou mãe, não sou médica, porque de facto eu acho que às vezes é um bocadinho ingrato essa responsabilidade que a gente se põe um bocadinho, portanto com 5 dias de febre já é um sinal de alarme para procurar ajuda e para alguém que seja identificado, porque mãe tem sempre tendência a ver a mais ou menos. Exato. É um bocadinho ingrata, a mistura de papéis é um bocadinho ingrata, está bem? Ok. E depois, penso que para terminar, a Lília Pires questiona se as crianças com problemas respiratórios, como a asma, se têm maior predominância em desenvolver a doença de Kawasaki e Covid. Elas não têm uma maior, quer dizer, o risco é igual, não é? Portanto, se tiverem contacto com o vírus, podem, portanto, ficar infectadas. A evolução da doença, não sei o que é que se passou. Okay. A evolução da doença é que pode ser diferente, ou seja, alguém que já tenha uma patologia crónica, a evolução da doença pode ser mais grave relativamente a uma criança que não a tenha, não é? Agora, o facto de ter asma ou não é uma questão de contacto com o vírus, não é? Não parece que a asma, portanto, vá atrair, digamos, o vírus. Ok. E eu penso que, já agora deixem-me aqui confirmar. E penso que já não há mais nenhuma questão. Não sei se mais alguém, entretanto, quer colocar alguma questão, mas pelo menos... Eu vi aqui 2 mãos Duas levantadas. mãos no ar. Pois exatamente, não sei se querem colocar alguma questão. Não sei, eu entretanto perdi essas mãos no ar. Confesso, mas vou tentar ver aqui. Portanto, de uma forma geral, e aproveitando já aqui, foram muitos os agradecimentos que tivemos aos ambos os preletores pelas excelentes apresentações. Acho que este era um tema sobre o qual todos tínhamos muitas dúvidas, não é? Porque se ouviu falar muita coisa em muitos meios de comunicação social nos últimos tempos, portanto acho que todos os esclarecimentos com uma base mais científica são sempre úteis para todos, mais ou menos conhecedores da área da saúde. Portanto, acho que foi comum ou consensual entre todos os participantes o agradecimento pelas vossas apresentações e pelos vossos esclarecimentos. E penso que perdemos as mãos no ar, como dizia a minha colega, não a estou a encontrar. Não, está aqui a aparecer mais sim. uma. Está aqui mais uma questão por parte da Cláudia, que pretendia saber se a reinfecção de Covid em crianças se pode disputar a doença de Kawasaki. Reinfecção?
Nós ainda nem temos muitos dados de facto poder haver reinfecções. Reinfecções. Não se põe de lado, mas ainda não há muitos dados sequer para a reinfecção. E portanto eu diria que o salto aí para o Kawasaki eu acho que ainda é muito prematuro, ou seja, porque nós ainda nem sequer temos bem documentado a possibilidade, até porque agora se fala de eventualmente a imunidade não ser tão duradoura como inicialmente se pudesse pensar, mas ainda estamos todos muito acolhedados. Portanto, daí a uma reinfecção associada a Kawasaki, quando até a própria infecção, como o professor Pires disse, não é? E até essa associação está assim na meio... Estou a passar um bocadinho a bola. Já na pediatria, como vimos, e isto seria o quadro mais complicado dentro do contexto da infância, não é? Esta instabilidade hemodinâmica, este processo inflamatório, e que parece resolver tão facilmente. Portanto, nós na pediatria realmente temos tido essa sorte, mas é como já dissemos várias vezes, nós não sabemos como esta doença vai evoluir, acho que sabemos muito pouco em relação a este vírus, o comportamento deste vírus neste momento. Mas o que sabemos é que as crianças são habitualmente assintomáticas, para nós é um perigo. Aliás, aqui no serviço nós assumimos que todos são Covid positivo, portanto, se vocês virem aqui ao nosso serviço, ou numa consulta, parecemos todos mascarados, de alto a baixo, porque assumimos que todos são positivos, é verdade, e já apanhámos alguns sustos mesmo assim. E felizmente para as crianças a evolução é muito favorável e não tem casos muito graves, e quando são graves, como vimos, as situações habitualmente resolvem-se facilmente. Okay. Pronto, e penso que agora sim, não temos mais nenhuma questão. Eu vou só responder aqui a algumas questões que nos tinham feito, porque a minha colega falou nisso ao início, tem a ver com a disponibilização da apresentação, portanto a sessão foi gravada e vai ficar disponível no canal YouTube da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. E, portanto, durante o vídeo da sessão, todos os participantes poderão ter acesso às apresentações que a professora doutora Paula Martins e que o professor doutor António Pires apresentaram, portanto, estará disponível para todos aqueles que as queiram ver a posteriori e até partilhar nos seus locais de trabalho ou até com outras pessoas com as quais pretendam partilhar esta informação, que eu penso que seja sempre útil, porque como a professora doutora Paula Martins dizia, e bem, não é? Nós quando somos pais achamos sempre por defeito que... E, portanto, acho que este é um tema que também, para além de nos dizer alguma coisa enquanto profissionais de saúde, também há aqueles que são pais, pode ter ainda um enfoque maior, portanto, e nesse sentido acho que todos os esclarecimentos são sempre úteis. Portanto, eu da minha parte penso que não temos mais questões a apresentar, portanto vou passar a palavra à minha colega Paula Fonseca. Obrigada, Vera. Eu não tenho muito mais a dizer, isto para terminar esta sessão. Realmente aqui dos comentários, acho que, e vê-se pelo número de participantes, foi excelente. Acho que estava mesmo a precisar de ouvir a vocês os dois que fizeram excelentes apresentações e que de alguma forma conseguiram esclarecer e explicar tudo muito bem explicado. Acho que 1 hora que estivemos aqui foi pouco para este tema, mas pronto, só tenho mesmo, eu, em nome do Departamento de Farmácia da Escola Superior de Tecnologia de Saúde, só tenho mesmo a agradecer-vos em nome de todos. E pronto, termino esta sessão, desejando a todos os participantes as maiores felicidades, em segurança, não é? Porque, entretanto, esta pandemia não tem fim à vista para já e os números estão a aumentar em todos os países. Com certeza que este webinar foi de encontro às expectativas dos que aqui estiveram e dos que não conseguiram aqui estar, por isso mesmo é que resolvemos gravar e portanto vai estar, como a minha colega Vera disse, vai estar no YouTube e vai ser também partilhado no Facebook. Pronto, só me resta agradecer, muito obrigada a todos e um bem-aja a todos. Pedia só para o Dr. António e a Dra. Paula ficarem só mais um bocadinho, e a Vera, claro, está bem? Só mais um bocadinho. Só para terminar, nós em nome do serviço, não é? E com certeza da professora Paula também agradecemos este convite, este amável convite, e esperemos obviamente partilhar
este tipo de sessão ou outros temas no futuro. É sempre muito útil. Certamente que sim, sem dúvida, e como referiu no início, estas parcerias são sempre muito importantes e acho que devemos promover, não é? Estas parcerias, até partilha de conhecimentos, porque acho que é sempre muito bom. Pronto, boa tarde a todos. Eu vou aqui interromper a gravação, pedia só aos três para ficarem.